Olá, pessoal, vamos retornando então à análise do nosso conteúdo e continuamos falando sobre furto qualificado, tá? Pessoal, estamos aqui no parágrafo 4º falando sobre furto qualificado, especificamente no inciso 2, né? Abuso de confiança mediante fraude, escalada ou destreza. E nós temos um entendimento que eu vou trazer aqui para os senhores, que é uma questão doutrinária profunda, por assim dizer, que é importante, né, no âmbito da pós-graduação nós tratarmos sobre isso, tá? Nós temos muita atenção aqui, tá? Porque são exemplos muito similares. Alguns doutrinadores se questionam o seguinte: ok, imaginem a situação do batedor de carteira, né? Como eu falei, há uma especial destreza, inclusive, a bater a carteira ali sem a vítima perceber, com aquela rapidez que a gente nem percebe que aconteceu, furto qualificado. Agora, imaginem que o larápio, né, puxou, bateu a carteira, só que o que acontece? O bolso estava vazio. Não tinha nada naquele bolso. Isso vai ser tentativa de furto ou vai ser crime impossível? Tentativa de furto ou crime impossível? Tá? E aí, senhores, eu devo dizer que a maioria dos doutrinadores entendem que é o quê? Tentativa de furto. Né? Tentativa de... Porque o agente agiu imbuído pela sua finalidade, né, do ânimo de assenhoramento definitivo, utilizou da destreza. A questão é que ele não sabia se tinha ou não carteira, mas ele tentou, né? Se tivesse carteira, ele teria consumado, entende? Então, ele percorreu todo o iter criminis e puxou, só que não tinha carteira. Então, a maioria entende que é tentativa de furto, ok? Agora, percebam que o César Roberto Bittencourt, ele traz, nessa hipótese, duas soluções, tá? Duas soluções. Vamos lá. Então, anota aí que, de forma geral, né, se puxar aí o bolso, tentar puxar alguma coisa do bolso e não tinha nada, de forma geral, é tentativa de furto. Agora, o César Roberto Bittencourt traz, nesse exemplo, duas possibilidades, tá? Ele diz o seguinte: se nessa hipótese o larápio botou a mão no bolso, não tinha nada, só que aquela pessoa, aquela vítima, ela não tinha nada em lugar nenhum, ela não tinha carteira, ela não tinha nada, ela não tinha o que ser furtado. Então, ele está dizendo que seria crime impossível, porque não tinha nada para ser furtado. Tá? Agora, de outra hipótese, tá? Ele diz o quê? Que se aquele agente, o larápio, puxou ali do bolso, não tinha nada no bolso, porque a carteira não estava, por exemplo, no bolso esquerdo, estava no bolso da calça, então ele está dizendo que vai ser tentativa de furto. Tá? Conseguiram entender isso? Então, o César Roberto Bittencourt faz essa distinção entre essas hipóteses, tá? Mas percebam que é uma distinção doutrinária. A jurisprudência, de forma majoritária, entende que nessa hipótese estaremos em tentativa de furto, tá? Só que é importante trazer essa distinção para os senhores, tudo bem? Então, tranquilo. Senhores, e a questão da aplicação do princípio da insignificância em furto qualificado, né? Sim, é possível, nós já falamos sobre isso, né? É possível a insignificância em furto qualificado. Em regra, não, né? Porque há uma maior reprovabilidade da conduta. Provavelmente, vamos fazer uma leitura, né? Provavelmente, quem está agindo em concurso de agentes, por exemplo, quem está agindo com destreza, quem está agindo com abuso de confiança não vai furtar uma coisa ínfima, né? Agora, se ocorrer todas as hipóteses do princípio da insignificância, vai ser possível, tá? E é isso que disse o STJ, tá? Em um precedente. Então, muito cuidado, porque fica a ideia de que não pode. Não é que não pode,
que o STJ disse no precedente, olha, em regra não, porque há uma maior reprovabilidade da conduta da hipótese de qualificadoras, né, que inclusive acabam sendo incompatíveis com o próprio valor ínfimo, né, do princípio da insignificância. Agora, e aí foi a hipótese que o STJ julgou, em gêneros alimentícios, por exemplo, né, até coloquei aqui no precedente para vocês que o que eu li era justamente esse, eram R$64, né? E aí foi praticado um furto em concurso de agentes de bens alimentícios, né? R$64. Então, sim, aplica a insignificância, tá? Então, muito cuidado com isso, porque às vezes a gente lê os precedentes, eu até deixo, assim, essa dica, tá? Se eu puder dar uma dica para vocês, a gente sempre fala da importância de ler informativos, de estudar informativos, e é fantástico, tem que acompanhar, mas tem que realmente ler o contexto, né? Porque às vezes a gente lê rápido, só o destaque, e fica com a ideia errada, tá? Então eu vi algumas pessoas comentando, ainda mais em rede social, que é terra, né? Assim, de todo mundo sabe tudo. Falando, não cabe insignificância em furto qualificado. Não, gente, não foi isso que o STJ falou, tá? Ele disse que, em regra, seria até incompatível em razão de toda utilização dessa especial reprovabilidade do parágrafo 4º, né, dessas hipóteses, meio que parece até incompatível com a insignificância. Agora, em determinadas hipóteses, como nessa, que foi julgada, que era um concurso de pessoas, ou seja, furto qualificado, valor de R$64 dos bens, né, eram gêneros alimentícios ainda, então você percebe o quê? Que aplica o princípio da insignificância e o STJ manteve ali a decisão do tribunal de origem aplicando significância, tá? Então, muita atenção com isso. Bom, pessoal, vamos seguir na análise aqui do nosso crime, do nosso querido crime de furto. E agora, nós vamos trabalhar as hipóteses que eu denomino, tá? Isso é minha nomenclatura, de furto super qualificado, tá? Furto super qualificado. Por que furto super qualificado? Perceba, nós já trabalhamos do furto simples previsto no caput, né? Nós já trabalhamos o parágrafo 1º, que é o furto com majorante do repouso noturno. Nós já trabalhamos o furto com aplicação do privilégio, né? Nós já trabalhamos o furto da coisa equiparada, né? Energia economicamente apreciável. Nós já trabalhamos o parágrafo 4º, que é o furto qualificado, né? Trabalhamos aí no qual a lei prevê a pena de 2 a 8 anos, tá? E agora nós vamos trabalhar a hipótese de um furto que é qualificado, só que ele tem ainda uma pena, uma qualificadora ainda maior, tá? Que é do parágrafo 4º, que vai nos dizer que é de 4 a 10 anos a pena de furto, tá? Então percebam que é um furto qualificado, só que com a pena ainda maior. Por isso que eu denomino de furto super qualificado, tá? E que hipótese é essa? É justamente a hipótese que nos diz o seguinte, que a pena é de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Pessoal, isso aqui, para os senhores entenderem, é o quê? Aquele furto que foi inserido diante do contexto dos assaltos a caixas eletrônicos. Tá? Então, lembra que nós tivemos uma onda aí no Brasil de assalto a caixa eletrônica, de furto de caixa eletrônico com explosivo? A pessoa ia lá, botava explosivo no caixa eletrônico e levava todo o dinheiro. Então, para evitar isso e uma resposta mais recrudescedora com relação a esse tipo de furto, é que foi instituído o parágrafo 4º, tá? Com uma pena ainda maior, tá? Quando se utiliza para a subtração do bem, emprego de substância explosiva. Aqui nós temos já algumas observações, então já puxa aí também quem tiver anotando a flechinha, enfim, qualquer coisa, tá? Pessoal, aqui nós estamos falando de furto mediante a utilização de explosivo, tá? O meio empregado para furtar é mediante a utilização de explosivo.
Agora, eu não estou falando o quê? De subtração da própria substância explosiva, tá? Muito cuidado, uma coisa, outra coisa, tá? Então, o que nós estamos falando aqui? Se houver emprego, tá? De explosivo ou de artefato que cause perigo comum. E aí, já anotem aí também, o que aconteceu nessa hipótese? A lei tornou essa hipótese de furto hedionda, tá? Então, nós temos furto que é crime hediondo, nós temos furto que é crime hediondo, que é essa hipótese de furto superqualificado, tá? Mediante o emprego de explosivos. Então, anota aí, puxa aí, faz um asterisco, marca, tá? Neonzinho em cima. Temos furto hediondo. Então, vejam como o furto é complexo, que ele sai lá do furto simples, passa pelo furto privilegiado, até que a gente chega numa modalidade de furto hediondo, tá? Então, muita atenção com relação a isso. Aí, pessoal, a subtração de substância explosiva não é um crime hediondo. O que é hediondo é utilizar a substância explosiva como meio para o furto, beleza? Isso acho que fica claro, né? Agora, uma questão interessantíssima aqui é que nós estamos falando de furto hediondo, tá? Furto hediondo praticado por meio de explosivos. Mas o roubo qualificado pelo emprego de explosivos, o legislador não tornou hediondo. Olha que desproporcional. Ele não tornou o roubo hediondo, mas o furto é hediondo. E o roubo é um crime muito mais grave, né? Mas há essa desproporcionalidade legislativa, né? Aliás, deve ser feita uma reanálise, talvez uma tese interessantíssima de doutorado, uma reanálise das proporcionalidades, né, com que o nosso legislador tem atuado nas penas dos crimes, né? E aqui, no caso, não tornou o roubo hediondo, mas tornou o furto hediondo, tá? Então, anotem isso para vocês não errarem, tá? Tanto na prática quanto para questões aí que podem ser cobradas, tá bom? Pessoal, seguindo aqui, com relação, nós temos também um furto, que é uma das modalidades também de furto superqualificado, tá? Que é a do parágrafo 4b, que diz o seguinte, que a pena de reclusão de 4 a 8, se o furto é mediante fraude cometida por meio de dispositivo eletrônico ou informático, tá? Conectado ou não à rede de computadores, ou seja, não precisa de internet, tá? Basta que haja um dispositivo eletrônico, com ou sem a violação de mecanismos de segurança ou de programa malicioso, aqueles malwares, né? Trojan Horse, não sei o quê, ou por qualquer meio fraudulento análogo. Então, o que quis o legislador aqui também? Ora, já é furto qualificado utilizar a fraude, tá? Fraude está lá no parágrafo 4º, é qualificadora. Agora, ele trouxe ainda uma super qualificadora, né? Então, nós temos duas super qualificadoras aqui. É furto mediante explosivos e furto mediante fraude por dispositivo eletrônico. Então, se a fraude for com a utilização de dispositivo eletrônico informático, ainda que tenha sido esse dispositivo sem internet, não precisa estar na internet, tá? Então, nós temos uma pena maior, um outro tipo de furto super qualificado, tá? Muito cuidado com isso aqui, tá? Então, nós temos essas novidades com relação ao furto, né? De duas hipóteses de furto super qualificado. Ok? Agora, muita atenção também para essa parte do furto com fraude por dispositivo eletrônico. Por quê? Porque a só instalação desse sistema, a só instalação desse dispositivo para a fraude, para o furto, a só instalação do dispositivo já é um crime. Tá? Já é o crime do 154. Aí, se ainda depois dessa instalação praticou efetivamente a subtração, aí entra ainda no 155. Então, o legislador achou tão grave que criminalizou, digamos assim, uma parte desse intercrimes,
né? Porque se a pessoa instala, né, esse dispositivo eletrônico mediante fraude, já é um crime. E se ela instala e ainda furta mediante esse dispositivo, então nós ainda estamos já no superqualificado furto mediante fraude do parágrafo 4º B, tá? Então, muita atenção com relação a isso, ok, pessoal? Bom, viram como o nosso crime de furto é complexo? Então, não esqueçam, de qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá bom? E vamos para o nosso próximo bloco.